Pessoal, tudo certo com vocês? Hoje eu estou gravando esse vídeo para levar até vocês o estudo da unidade de número 7 da nossa disciplina voltada ao estudo das relações contratuais. Eu não poderia deixar, de começar essa aula recapitulando os tópicos todos anteriores e peço apenas que vocês tenham paciência para que a gente possa organizar essas ideias, está certo? Num primeiro momento eu trouxe para os senhores o estudo do histórico das relações contratuais, do universo das relações contratuais. Nós fizemos um apontamento que ia do direito romano, germânico, ao direito francês e alemão, e que depois nos levava ao direito contratual contemporâneo, onde percebemos que uma das principais características nessa linha histórica foi a conquista da liberdade, mas depois a sua mitigação. A nossa liberdade contratual não é plena, nós sabemos e estudamos muito bem isso na abertura do nosso curso, no tema da unidade 1, Universo das Relações Contratuais. Pois bem, meus amigos, seguimos em frente no estudo dessa disciplina e na unidade 2 nós falamos sobre princípios contratuais. Falamos daqueles que são clássicos, estruturantes do direito romano e falamos daqueles dois que são mais modernos ou contemporâneos. Nós vimos então o princípio da liberdade contratual, do consensualismo e da obrigatoriedade. Eu sou livre para manifestar a minha vontade e a partir do momento que eu a manifesto, o contrato existe e eu sou obrigado a cumprir com o contrato. Mas eu também devo respeitar a função social do contrato. A minha liberdade está adstrita, limitada pelos interesses sociais, pelos direitos difusos e coletivos que porventura o meu contrato possa atingir. Também a minha conduta, a minha liberdade contratual, a minha execução do contrato deve respeitar o princípio da boa-fé objetiva contratual. Devemos agir com lealdade e com cooperação, beleza? Então nós temos princípios: liberdade, consensualismo, obrigatoriedade, boa-fé, função social. Na unidade 3, nós estudamos a classificação dos contratos, está certo? Classificação importante, porque se você observar, e vale aqui a dica de leitura, o Código Civil, por exemplo, trata num tópico específico de contratos aleatórios. São aqueles em que, pelo menos, a obrigação de uma das partes não é conhecida na relação contratual. É o que acontece no contrato de seguro. O contrato de seguro é aleatório. Eu não conheço no início da relação contratual qual é a prestação a ser paga, entregue, prestada, portanto, pela seguradora. Vejam a importância dessa classificação num contrato tão relevante na atualidade como é o contrato de seguro. Então volte lá, faça uma revisão da classificação dos contratos. Na unidade 4, nós estudamos o quê? Formação dos contratos. Nós avaliamos que os contratos se formam pela vontade das partes. O nosso código adotou a ideia do formalismo mínimo, ou seja, formalidade, solenidade para formar contratos é efetivamente uma exceção. A regra é que a vontade das partes, respeitados os requisitos do negócio jurídico, a vontade das partes cria contratos, gera o vínculo contratual. Nas teorias da formação dos contratos, nós falamos dos contratos entre ausentes, entre presentes e tratamos de todas as circunstâncias que giram em torno disso, previstas todas também no Código Civil. Na abordagem da formação dos contratos, também estudamos o chamado contrato preliminar, aonde os contratantes assumem o compromisso de fazer, ou seja, o compromisso de contratar no futuro. Então, o contrato preliminar prevê que as partes no futuro contratarão, ou seja, celebrarão um novo contrato, está certo? Vimos lá que é permitida a cláusula de arrependimento e outras abordagens. Estudamos ainda na unidade 4 as arras, o sinal. Vimos que temos arras confirmatórias, na sua visão clássica, e vimos que temos arras penitenciais,
uma visão mais moderna desse instituto. Encerramos ali, portanto, a unidade 4, formação dos contratos, com esses tópicos. Depois partimos para algo muito relevante, que é o estudo da interpretação dos contratos. Na verdade, falamos de regras extremamente relevantes. E queria aqui dar uma dica para os alunos espertos e atentos. Vejam que a Lei da Liberdade Econômica, pesquisa aí no Google, dá um Google, Lei da Liberdade Econômica, publicada a partir da Medida Provisória da Liberdade Econômica, a MP da Liberdade Econômica, alterou detalhadamente o artigo 113 do Código Civil. E esse artigo, portanto, ele revela detalhes específicos tratados por nós nas aulas de interpretação dos contratos, na unidade de número 5. Beleza? Veja que eu devo, respeitar as regras tanto para resolver conflitos contratuais, mas também para elaborar bons contratos. Lembre-se bem dessa aula. Na unidade de número 6, falamos sobre garantias legais contratuais. Vimos que elas são distintas das garantias contratuais, advindas da vontade das partes. As garantias legais contratuais não dependem da vontade das partes, se aplicam a todas as relações contratuais. Estudamos os chamados vícios redibitórios, defeito oculto que atinge uma coisa alienada num contrato comutativo, que retira a sua utilidade ou diminui o seu valor econômico. E vimos também a evicção. Ocorrerá a evicção quando o adquirente perder a coisa para um terceiro que possuir um direito anterior ao direito do adquirente e perder em função de uma sentença judicial ou de um ato administrativo. Vimos esses dois temas, evicção e vícios redibitórios, e a partir daí nós somos, então, lançados à aula atual, unidade 7, denominada de extinção dos contratos. Está certo? Meus amigos, essa é a última temática daquilo que nós chamamos de teoria geral dos contratos. Veja, nós estamos falando sobre extinção, extinguir, acabar o contrato. Então nós, lá no início, falamos de história das relações contratuais, de princípios, e viemos trazendo aqui o que? A formação dos contratos. Eles se formam, eu tenho algumas regras básicas, regras gerais, arras, vícios, está certo? E a partir daí eu chego ao fim do contrato, extinção dos contratos. E é esse o tema que nós levaremos na unidade de número 7. Pois bem, se você acompanhar nos slides, nós temos 5 sessões de estudo. Uma introdução, que é esta aula, nós depois falaremos das 4 hipóteses que estão expressas no Código Civil sobre o tema de extinção dos contratos. Está certo? Nós, avaliando isso de uma maneira bastante específica no Código Civil, falaremos na seguinte ordem. Nós falaremos de resilição contratual, cláusula resolutiva, resolução por onerosidade excessiva e exceção do contrato não cumprido. Então eu estou fazendo a minha colinha aqui no slide para que a gente tenha certeza, que você vai usar o mesmo material e vai acompanhar a aula da melhor forma. Então no primeiro slide de abertura, extinção dos contratos, nós indicamos 5 sessões. Causas gerais de extinção, aula de hoje, gravada neste vídeo, nesse primeiro vídeo. Depois, resilição, cláusula resolutiva, resolução por onerosidade excessiva e, por fim, exceção do contrato não cumprido. Bom, nesta aula, então, eu gostaria de lembrar alguns temas que os senhores já estudaram, tanto em teoria geral do direito civil, quanto em direito das obrigações. Vocês já estudaram muitos temas que terão como consequência fática e jurídica a extinção dos contratos. Estes temas são lançados ao longo do estudo do Código Civil e é justamente o que eu gostaria de organizar com vocês na aula de agora, neste vídeo, neste momento. Galera, nós encontraremos na doutrina, e aqui eu gostaria de lembrar
os autores Pablo Stolze e Rodolfo Pamplona Filho, cujo capítulo sobre extinção dos contratos é muito bem escrito. Eles nos indicam o seguinte: olha, existem causas que são naturalmente desejadas, esperadas pelas partes para que traga ali como consequência a extinção do vínculo contratual. Causas naturais ou esperadas pelas partes. Por outro lado, existem causas que não são naturais, não se espera que elas ocorram, mas caso ocorram, trarão também como consequência a extinção do vínculo contratual. Então, num primeiro momento, avalie no slide que nós vamos dividir esse estudo em 2 blocos: causas naturais ou esperadas pelas partes, e no segundo bloco, causas não naturais, não esperadas pelas partes. Entre as causas esperadas, a primeira delas é o cumprimento das obrigações. Você já estudou isso em direito das obrigações. Quando o devedor cumpre, obtém a quitação da sua obrigação de dar, de fazer ou de não fazer, qual é a consequência? Extinção do vínculo. Então nós imaginamos que, se houver o cumprimento na íntegra das obrigações contratuais devidas de um a outro contratante, teremos uma causa de extinção do vínculo contratual esperada, desejada pelas partes. Está certo? Esta está inserida lá no direito das obrigações, portanto, uma causa de extinção dos contratos genérica, podemos dizer assim, e esperada pelas partes. Por quê? Porque nós imaginamos que, ao cumprir com as obrigações, os contratos serão extintos e desejamos isso. Tá certo? Mas também ainda nessa primeira linha de causas naturais ou esperadas, desejadas pelas partes, nós podemos lembrar outro tema de estudo de vocês, que é a verificação da ocorrência do termo ou da condição. Ou seja, vocês estudaram isso em Teoria Geral do Direito Civil como verificação do fator eficacial. Alguns contratos possuem sua eficácia ligada a um termo ou ligada, suponha, a uma condição. Eu posso ter um contrato com prazo certo. Exemplo, contrato, como já estudamos, por prazo determinado. Ele chega ao fim no dia 12 de abril de 2020. Ora, quando chegar 12 de abril de 2020, extingue-se o contrato. E essa é uma causa natural, esperada pelas partes. Portanto, a verificação do termo de um evento futuro e certo que tem como consequência jurídica a extinção daquele vínculo contratual. Além do termo, poderíamos ter uma condição extintiva do vínculo contratual. Também podemos imaginar assim: celebramos um contrato e ele chegará ao fim diante de um evento futuro e incerto. Caso esta condição ocorra, o contrato chega ao fim. E por que é esperado pelas partes? Porque as partes indicam isso. Com o cumprimento da obrigação, extingue-se o contrato. Com a ocorrência do termo final, extingue-se o contrato. Com a ocorrência da condição extintiva, extingue-se o contrato. Vejam vocês que tanto no estudo da Teoria Geral do Direito Civil, quanto no estudo do Direito das Obrigações, vocês já trabalharam com temas que têm como consequência a extinção do vínculo contratual. Estas causas são causas naturais, esperadas pelas partes. Mas é lógico, e daí se você avaliar a segunda parte do nosso slide, existem causas não naturais. E novamente, os autores, a doutrina, divide isso em 2 linhas de raciocínio. Entre as causas não esperadas, eu tenho aquelas que surgem antes da celebração do contrato e eu tenho aquelas que surgem depois da celebração dos contratos. Está certo? Verifique no seu slide que nós temos justamente esse duplo caminho. Entre as causas que são anteriores ou contemporâneas à celebração dos contratos,
nós podemos aqui, segundo a doutrina, lembrar de causas de nulidade. Causas de nulidade, erro, dolo, coação, né, que são os vícios de consentimento. Também podemos lembrar do arrependimento. Nós sabemos, né, por exemplo, no estudo dos contratos preliminares que fizemos, nós sabemos que as partes podem se arrepender se adotarem uma cláusula de arrependimento. Ora, se eu tenho um contrato preliminar com cláusula de arrependimento, arrepender-se é algo lícito, previsto no contrato. E se uma das partes assim o fizer, trará como consequência a extinção do vínculo contratual. É uma causa esperada pelas partes? Não. Ninguém imagina, ninguém espera que um contrato seja de pronto finalizado, com o arrependimento de uma das partes. Isso não é natural que aconteça. Natural, como nós vimos lá em cima no slide, natural é que as obrigações sejam cumpridas, que o contrato chegue ao fim quanto ao termo, que o contrato se extingua se ocorrer a condição. Isso é natural. Eu espero que isso venha a acontecer. Agora, não é natural imaginar que um contrato será extinto porque foi declarado nulo. Não é natural que um contrato seja extinto porque uma das partes, antes mesmo da implantação efetiva do contrato, se arrependeu e desistiu desse contrato. Pois bem, além desta situação, a doutrina nos mostra que, entre as causas não esperadas, eu tenho aquelas que são posteriores à celebração. São causas que surgem depois de estabelecido o vínculo contratual entre as partes. E aí entra exatamente aqueles que são os temas de estudo da unidade 7. Resilição, cláusula resolutiva, resolução por onerosidade excessiva e exceção do contrato não cumprido. São as 4 espécies de extinção do contrato previstas no próprio Código Civil. Está certo? E por fim, meus amigos, para a gente finalizar esta aula, eu gostaria que vocês tivessem muita atenção com o uso da terminologia. Rescisão, rompimento. É muito comum no direito usarmos palavras como sinônimo, mas eu gostaria que vocês avaliassem, e eu criei um slide específico sobre isso, que há diversas terminologias distintas com esse mesmo significado de rompimento do vínculo contratual. Esse rompimento pode ser traduzido pela palavra rescisão, mas tecnicamente nem sempre será o correto. Nós poderíamos falar em revogação do contrato, tá certo? Então eu peço que vocês, usando a internet mesmo, e se for possível um dicionário jurídico, verifiquem quais são os sentidos destas palavras, da terminologia. Rescisão, rompimento do vínculo contratual, está certo? Resilição, resolução e também revogação, o que se aplica no caso dos advogados com relação à procuração, revogar os poderes do advogado, ou então o advogado renunciar aos poderes. Verifique a terminologia, que isso é muito importante para vocês. Está bem? Vejo todos no próximo vídeo, já para falarmos da seção de número 2 da unidade 7 de extinção dos contratos. Um abraço, galera!